Prazer enorme estar aqui novamente iniciando a segunda temporada da série Obesidade e Emagrecimento do Resenha Movement, com duas convidadas muito especiais, numa temporada que vai se chamar O Mundo Real. Depois que nós discutimos as disciplinas, eu acho que nada mais importante que entender um pouquinho o que está acontecendo na vida como ela é. E aí a gente trouxe duas pessoas que vão falar de uma grande empresa, para mim a melhor empresa de fitness do país, da América Latina, e uma empresa que tem preocupação total com a saúde, que é a Bodytech. Então eu estou aqui com a Flávia Fonseca, eu e o Cauê, né, estamos aqui com a Flávia Fonseca e com a Ana Orquiza. Eu vou deixar o Cauê dar as palavras deles e vou pedir para a Flávia e para a Ana se apresentarem um pouquinho melhor para a gente. Perfeito, Alan. Queria agradecer a disponibilidade, a presença da Flávia e da Ana por estarem aqui com a gente. É importante a gente falar, integrar tudo que a gente falou na temporada anterior com o mundo real. E eu acredito que muitas pessoas vão se ver durante essa temporada, vão ter uma imagem do que elas vivem nessa temporada. Vai ser muito legal. Flavinha, Ana, quem se apresenta primeiro? Quer ir? Vamos em ordem alfabética para não dar confusão? Ai, meu Deus. O A sempre se ferra. Eu sei como é, Aninha. Né? Tá bom. Bom, eu sou a Ana, né? Como já falaram, apresentaram, mais conhecida como Aninha. Eu cuido da área de diversidade e inclusão na Bodytech. Sou mãe de uma bebezinha, que não é mais tão bebezinha assim. Ela tem 3 anos. Atualmente estou fazendo pós em Direitos Humanos e sou apaixonada pelo que faço e super prazer estar aqui, uma honra ter sido chamada para falar um pouquinho sobre isso, que é um assunto hoje tão atual, né, e tão importante, enfim, para a sociedade, como para os indivíduos, enfim, como um todo, para a gente poder evoluir aí. Legal. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Flávia Fonseca, mãe da Maria, que está aqui na minha barriga. Sou diretora de Recursos Humanos e Franquias na Bodytech. Estou na empresa há 8 anos, tenho uma experiência de 20 anos em recursos humanos, então sempre trabalhando com temas relacionados a pessoas. E agora, assim, a área de diversidade e inclusão é uma área relativamente nova na empresa, mas que é um assunto que não pode ficar de fora da área de RH de nenhuma empresa no mundo atualmente, né? Então, com certeza é o tema da vez e é uma honra estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Flavinha. Obrigado, Aninha. Eu tive a oportunidade de trabalhar com vocês duas e ver esse projeto nascer, né? Um pouquinho antes de eu sair, esse projeto começou a nascer e realmente tem uma função, tem uma importância enorme. E vocês já falaram, né, que é uma área de diversidade. E assim, já de cara, eu queria perguntar para vocês se essa área de diversidade tem alguma política específica no que diz respeito à obesidade. E eu acho que vocês podem falar tanto do ponto de vista dos colaboradores da empresa como dos clientes, né? Da maneira que vocês quiserem abordar, fiquem à vontade. Tá. Eu acho que eu posso começar falando de uma forma mais ampla da área, e aí a Ana complementa, né, com voltar aí para o tema da nossa live, que é a obesidade em si, dando alguns exemplos, enriquecendo um pouco mais a resposta. Então, a nossa área de diversidade e inclusão, ela tem esse objetivo que você salientou. Ela tem um objetivo de conscientizar os nossos funcionários, colaboradores, para o tratamento com o nosso cliente, tá? Então, que a gente tem aí quase 100 mil clientes, então, como os nossos colaboradores tratam as questões de diversidade, como se relacionam com os nossos clientes, de forma que eles se sintam acolhidos na nossa empresa, quando estão, né, nas nossas academias, e também entre os nossos colaboradores. Então, esse processo de conscientização em relação a diversos temas, né, dentro dessa área, ele é um aprendizado contínuo. Eu acho que todos nós estamos em evolução. E aí, dentro da área, a gente fala sobre pessoas com deficiência, a gente fala de pessoas negras, pessoas obesas, e
né, de todas as minorias. Então, a gente realmente quer que todas as pessoas, colaboradores ou clientes, se sintam bem quando estão dentro do nosso ambiente, né? Se sintam acolhidas e se sintam respeitadas acima de tudo. Então, é uma jornada. A gente está muito bem em relação a diversos temas dentro dessa área. Então, por exemplo, um tema que é muito debatido nas empresas é sobre mulheres na liderança. A gente tem muito mais mulheres como gerentes de academia do que homens. Então, essa questão especificamente é até um ponto super positivo em relação à nossa empresa. Ou PCDs, pessoas com deficiência, a gente tem mais de 100 pessoas com deficiências trabalhando nas nossas unidades, super engajadas, super incluídas, né? Então, também é um tema que a gente está bem aí, é um pilar que a gente está indo super bem. Enfim, aí cada um tem o seu nível de maturidade, mas com certeza o caminho é sempre longo, né? A gente sempre tem muita coisa a fazer. Mas a Ana pode detalhar um pouco mais. Então, como a Flávia falou, né, a gente lida com todos os pilares, né, tradicionais, digamos assim, que as empresas que têm uma área de diversidade e inclusão trabalham. Então, por exemplo, né, como ela disse, igualdade racial, equidade de gênero, comunidade LGBTQIA+, pessoas com deficiência. E aí, por a gente estar num ambiente, né, no mercado fitness, a gente também fala sobre gordofobia, né, e pressão estética, que aí na questão dos obesos, né, entraria nesse pilar, digamos assim, que a gente trabalha. Então, nesse trabalho de conscientização que a gente faz, né, ele consiste em duas iniciativas, né, que a gente fala. Então, uma é da sensibilização que a gente faz com os nossos funcionários, para que os funcionários eles consigam abrir a cabeça em relação a esses temas e poder olhar esses temas de uma forma diferente e poder ter um olhar mais crítico sobre aquele assunto, poder ver outras perspectivas de pensamentos, né, e também a parte da capacitação, trazendo então conteúdo, né, para a gente poder ter o conteúdo mesmo histórico, né, falando sobre cada um dos pilares. Então, por exemplo, na questão, né, da gordofobia, né, que é algo que os obesos, né, eles sofrem, a gente tenta sempre conscientizar os nossos colaboradores na questão, por exemplo, de discurso discriminatório, de ter ambientes mais inclusivos. Então, por exemplos, né, acesso a banheiro, que às vezes é difícil, né, porque, por exemplo, um exemplo, né, prático. Se a porta abre para dentro, dependendo do tamanho da cabine, o obeso ele não consegue entrar. Então, imagina como a pessoa que é obesa, ela tem que ser incentivada a sair ali do sedentarismo, né, para poder praticar atividade física e poder ser incentivada a cuidar da saúde dela. Ela vai num ambiente em que ela não consegue nem fazer xixi. Ela não é acolhida naquele ambiente, né? Ou então ter cadeiras em que ela possa sentir, por exemplo, o nosso colaborador ter alguma cadeira que ele possa se sentir desconfortável na hora que ele sentar, é frágil o suficiente para que aquela cadeira quebre. Então, a gente precisa formar um ambiente acolhedor dentro tanto dos nossos escritórios, tanto das nossas academias para os clientes, para que aquelas pessoas se sintam incentivadas, incluídas na sociedade, né? Porque isso é uma grande questão quando a gente fala sobre a gordofobia, né? Você excluir uma parcela da sociedade de direitos básicos, né? De estar ali, acesso ao trabalho, acesso ao exercício físico, por conta de uma característica física dela. Isso só piora a situação daquela pessoa, né? Isso você só exclui mais e faz com que ela fique mais, que possa até, às vezes, piorar a situação dela em questão à saúde. No caso do obeso, você está falando de excluir 1/4 da população. Né? Exatamente. É um número significativo. E eu acho que também a gente tem um trabalho dentro da empresa que eu acho importante falar, que é
a gente não define quem é obeso, tá? Dentro da nossa empresa. Porque isso que a gente tem muito claro na nossa cabeça, que quem tem que definir isso são os médicos, né? Porque tem uma questão muito de invasão do corpo gordo, né? Das pessoas se sentirem, eu tô cuidando dessa saúde, então eu... Aninha, você pode só repetir a frase, porque não sei se para vocês, mas para mim deu uma picotada aqui. E aí, foi tranquilo. Para mim foi claro também. Caramba, foi só a minha conexão. Então foi a minha conexão. Desculpa, Aninha. Não, imagina, não tem problema. Então, eu estava falando, né, que a gente como empresa, a gente não define, né, quem é obeso, né, porque isso é um trabalho, digamos assim, do médico, né, não está na nossa posição a gente fazer isso. Então, na verdade, quando a gente fala sobre essas questões, a gente está incluindo todo mundo, né? A gente está falando sobre o sedentarismo. A nossa grande luta na empresa é contra o sedentarismo, seja qual for o seu formato de corpo, digamos assim, né? Então, a gente quer incentivar hábitos saudáveis, a gente quer incentivar a prática de exercício físico. E acho que isso é muito, muito importante falar também. E essa questão, complementando, só para a gente finalizar, essa questão do acolhimento, ela é muito importante, Alan e Cauê, porque se a gente percebe que é uma pessoa que tem problemas relacionados à saúde, e aqui a gente buscou focar sempre na questão da saúde, não da obesidade, porque eventualmente a pessoa pode estar até alguns quilinhos acima ali, mas ter uma saúde boa, né? Então, assim, a gente está mais preocupado com a saúde e com o combate ao sedentarismo e tirar a pessoa da inércia. Então, se ela se sente acolhida na nossa academia, isso vai ajudar ela a lutar contra aquilo que ela precisa lutar, né? Então, um exemplo que a Ana trouxe em um dos workshops que ela liderou, que eu achei muito interessante, a gente tem, claramente, uma funcionária que está bastante acima do peso e que estava num processo de mudar realmente o estilo de vida, começar a fazer exercício físico, começar, né, a fazer uma dieta mais balanceada para, enfim, melhorar a saúde dela, tirando aí só o estigma da questão do corpo, mas melhorar a saúde dela. E aí um dia ela chegou na academia e um dos nossos professores fez o seguinte comentário. Eu acho que ela ficou pouco tempo na academia e na hora que ela tinha sido um esforço assim sobre-humano para acordar cedo numa segunda-feira para ir e tal. E aí, em vez dele ter uma fala de acolhimento e de incentivo, ele, pô, já vai embora, nem suou. Então, né? Então é interessante que algo que está no pensamento do profissional de educação física, incrustado aí ao longo de décadas e décadas, mas que para a pessoa que estava fazendo um super esforço, ela podia ouvir tudo, menos aquilo, né? Então, porque aí ela ficou, poxa, mas isso representou tanto para mim, se para ele é uma coisa, né, simples, no meu caso não é. Então, eu achei muito interessante. Por isso que é importante essa conscientização. O professor, ele não é culpado, ele é uma vivência aí que vem de anos e anos. Assim como a gente sabe que tem professores na nossa academia, ainda que incentivam, vamos lá, as gostosas, e não, vocês têm que ficar gatas para os maridos de vocês. Isso é uma fala que talvez fizesse sentido na década de 80, mas que hoje não tem mais espaço. Então, a gente encara como uma jornada. A gente não vai pegar esse professor e vai demitir ele do nosso quadro de funcionários, mas a gente vai conscientizá-lo de que, olha só, havia coisas, né, que eram permitidas antigamente, erradamente aceitas pela sociedade, mas que hoje a gente está num outro nível de evolução, num outro nível de convite, né, a gente refletir mais sobre essas coisas e ter mais respeito ao próximo, né? Respeito ao outro. Esse exemplo que eu dei também é real, de vamos, mulheres gostosas, porque seus maridos, né, precisam ver vocês gatas, e a mulher se sentiu ofendida. Então, você pode acabar afastando alguns clientes por uma postura atualmente inadequada em relação a vários temas. Então, esse é o principal papel da nossa área de diversidade e inclusão. Atender os nossos colaboradores e trabalhar essa relação dos colaboradores com os nossos clientes. Muito legal, Flavinha e Ana, só uma coisa, vocês vão me ver olhando aqui para o lado,
É porque vocês estão falando, eu estou anotando que são coisas que eu não quero deixar de perguntar depois, porque é muita coisa legal que vocês estão colocando e a gente acaba esquecendo. Desculpa, não, interromper, Aninha. Não, imagina, só complementando a fala da Flávia, né, que ela falou muito na questão da saúde, né, e dessa questão do físico, né, do professor virar falar assim, ai, você nem suou, tal. Só que eu acho que é importante a gente se entender também como um espaço que a saúde, ela não é só física, né, ela é mental também. Então, e quando você fala de uma pessoa obesa, uma pessoa que está com depressão, que tem inúmeras outras doenças, a saúde mental, às vezes, é mais importante do que a saúde física para que ela tome um passo para que ela se torne saudável, né? E a gente realmente parar a gente eliminar essa relação do peso, né? No nosso caso, né? A gente se preocupar menos com o peso, mas se preocupar com o hábito daquela pessoa. Então, se aquela pessoa está indo na academia, já o hábito dela já está melhorando 100%, e isso ser incentivado, né? Então, eu acho que muito, é como a Flávia falou, são crenças, né, que vêm ao longo do tempo, e não é só do educador físico, é da sociedade, né, com uma forma geral, aquela coisa de também, né, o corpo gordo ele é doente, o corpo magro ele é saudável, sendo que a gente sabe que existem pessoas magras que também não têm hábitos saudáveis, né, que fumam, que bebem, que comem besteira. Então, óbvio, né, quando a gente fala de obesidade, a gente já está falando, né, de uma coisa que foi ali, né, o médico já diagnosticou, tal, mas enfim, é realmente uma doença, não estou tirando isso, mas o que eu quero dizer é a gente também cuidar da saúde mental dos nossos clientes, né, e dos nossos colaboradores também, a gente fazer com que aquele ambiente, porque o trabalho também é uma motivação, né, para aquela pessoa querer levantar todos os dias e ter motivação para estar ali trabalhando, fazendo a diferença e ter desafios na vida e ter outras coisas para pensar além daquela doença que ela está ali tendo que tratar e tendo que lidar, né? Isso também ajuda. Então, eu acho que é bem legal a gente pensar nisso, porque às vezes a gente acaba perdendo isso um pouco também, principalmente a gente estando no mercado, né? No mercado fitness ali, que a gente fica muito focado nessa questão. Mas acho que quando você fala aí no discurso de vocês duas, que está forte, que a principal luta é contra o sedentarismo, isso para mim me dá um alento, porque realmente esse é que é o ponto. E aí, Aninha, vocês devem estar olhando muitos dados, mas eu vou falar um aqui que é muito importante. Tem estudos de corte que, equivocadamente, chegaram à conclusão de que a obesidade tinha um fator protetor em relação a risco de morte. Ou seja, que obesos viviam mais que pessoas magras. O estudo de corte especificamente, qual foi a falha dele? Que as pessoas magras avaliadas eram pessoas fumantes e que se mantinham magras porque fumavam. Então, você está levantando a bola de um negócio muito importante. Que aí é o seguinte, olha só, era pior o cara fumar, mas também não significa que o estudo também não está certo quando ele diz que o obeso vive mais. Ele está errado para o lado da interpretação do obeso e está deixando de analisar uma coisa importante, que é o fator de risco do tabagismo, que é um dos maiores fatores de risco para a doença cardiovascular. É o segundo maior fator de risco para a doença cardiovascular, o tabagismo. Então, essa questão da luta contra o sedentarismo, porque você eventualmente vai ter uma pessoa acima do peso, uma pessoa obesa, com uma saúde metabólica melhor do que uma pessoa que está com o corpo em tese magro, uma pessoa com corpo magro, mas que é sedentária e está metabolicamente não saudável, que eu não gosto de falar metabolicamente doente. E essa pessoa magra tem o maior risco de morte do que esse obeso que é ativo. Por isso que a primeira coisa, e aí que tem uma pergunta minha, estou invadindo um pouquinho a pauta de vocês, vocês conseguem, porque eu acho que isso é muito difícil, a pergunta, se vocês quiserem nem responder, eu não acho que ela é capciosa não, mas é uma curiosidade, porque é difícil, mas existe vocês têm algum dado hoje, alguma percepção que seja, do nível de preconceito dentro da empresa, tanto ali no escritório com colaboradores e na ponta também, em relação que aí tem um ponto que vocês colocaram, que vocês levantaram para mim aqui, que a gente chega depois, que é a visão da empresa em relação aos seus colaboradores que estão na linha de frente, estarem ou não acima do peso. E eu acho que você, Aninha, se eu não me engano, foi uma das pessoas que veio para tentar mudar essa visão, e eu particularmente agradeço muito por isso, porque lá atrás era muito complicado. E aí eu tô sendo muito transparente aqui, tá, Flavinha? Claro. É legal você ver
uma empresa desse tamanho, e assim, parabéns para a atitude da Bodytech, porque ela muda e muda de uma maneira espetacular. Mas voltando aqui à pergunta, vocês têm alguma sensibilidade sobre esse nível de preconceito para qualquer coisa? Não estou falando só de obesidade dentro da empresa. Essa acho que eu posso iniciar também. Eu como, né, líder aí também do nosso comitê de ética, a gente tem um código de ética muito forte na empresa, né, que é de conhecimento de todos os nossos milhares de colaboradores. Estou há 8 anos na empresa, o nosso código de ética ele já vai fazer 6 anos, e eu nunca tive nenhuma reclamação nesse sentido, o que eu acho muito positivo, assim, né? As reclamações, em geral, estão sempre relacionadas a assédio moral, a forma como as pessoas tratam as outras. Então, se eu tivesse que fazer um grande apanhado, é por aí que tem a maioria dos casos, tá? Então, eu acho que entre os colaboradores, eu acho que é um ambiente bastante saudável. O que a gente tem, sim, de clientes em relação aos nossos colaboradores. E o que já apareceu algumas vezes é a questão racial. Me corrige aí no termo de homossexual. Comunidade LGBTQIA+. Exatamente. Então, preconceitos em relação à sexualidade das pessoas, às opções, né, as opções, qual é o termo certo mesmo, Ana? Orientações. Então, orientações. Eu estou encantada com esse tema, porque eu estou aprendendo muito também. Agora eu já sei quase todas as letras, então é muito interessante. Coisas que quando eu comecei a minha carreira de recursos humanos, isso não estava em pauta. Não estava em pauta. Era como é que era? Era gay, lésbica, era GLS, no máximo. Então, hoje depois a gente pode fazer uma aula, que a Ana pode trazer vários convidados também. Ele é fantástico, fantástico. Realmente, a gente acha que aquele monte de letrinha tem a ver só com a orientação, né, da pessoa. E não tem coisas que são biológicas, tem coisas que são orientação, tem coisas que são relacionadas a como a pessoa se vê, mas isso é um capítulo à parte. Então, muito interessante. Então, o que aparece em questões de preconceito, né, do que você puxou aí, é relacionado a isso, né? Então, o cliente chegar e falar, não quero ser atendido por essa pessoa, porque é um homossexual ou porque é uma pessoa negra. Então, a gente já teve que notificar cliente, a gente já expulsou cliente, então a gente tem sido muito duro nessas questões, porque eu falo para os funcionários, ninguém aqui vai ser desrespeitado dentro dessa empresa. Se isso acontecer, eu quero saber e eu vou notificar o cliente, eu vou expulsar o cliente se for o caso, porque a gente não admite esse tipo de coisa, né? Então, eles sabem disso, eles se sentem protegidos pela empresa e casos como esse chegam. Mas, em relação à obesidade e tal, nunca chegou, não. Não tem nenhum caso, assim. Realmente não é algo que aconteça com frequência, assim, no dia a dia. Eu acho que posso incluir um pouquinho aí do que a gente vê, assim, de uma forma geral do mercado, né, Alan? Eu acho que o mercado fitness, ele, por si só, ele é um pouco discriminatório, pouco não, né? Ele é bastante discriminatório em relação às pessoas gordas, né? Então, você vê que é muito difícil para a pessoa gorda, ela se sente olhada dentro da academia, né? Ela se sente discriminada dentro de uma academia. Isso eu estou falando, assim, de forma geral. E isso é um grande problema do nosso mercado, porque deveria ser o contrário. Essas pessoas que deveriam estar com a gente, entendeu? Mais do que qualquer pessoa, né? E tem um estigma, né, de que as pessoas, enfim, todo mundo deveria, né? Eu tô falando, na verdade, das pessoas obesas, tá? Desculpa, assim, porque a gente está cuidando da saúde delas. As pessoas que têm algum problema de saúde, seja mental ou seja físico, elas deveriam estar com a gente, porque a gente deveria ser um espaço de acolhimento e de cura, né? Porque tem essa relação da pessoa com a pessoa, da pessoa tá ali. Quantas pessoas falam, o meu personal é meu terapeuta, né? A pessoa que eu vou ali, às vezes, para desabafar, porque eu tô mal, eu tô triste, enfim, quando você acha esse equilíbrio, né? Quando a pessoa acha esse equilíbrio. Então, assim, só que existe, sim, uma discriminação
de uma forma geral no mercado, que as pessoas elas não se sentem, tanto as pessoas gordas quanto as pessoas obesas também, né? Assim, por consequência, elas não se sentem acolhidas. E é isso, né? E aí você acaba afastando essas pessoas de cuidarem da saúde delas, né? Então, a gente não tem, que eu saiba, a gente não tem nenhum dado, nenhuma pesquisa de clima, né? Especificamente, que nem a Flávia falou, mas isso é algo a se pensar realmente, né? Para a gente poder ver o quanto, porque isso é uma linha muito tênue, né? Ninguém vai talvez essas pessoas que já se sentem excluídas do mercado de uma forma geral, historicamente, elas não vão se manifestar tanto quanto talvez uma pessoa que sofreu uma discriminação porque ela é gay ou tal, entendeu? Porque aquela pessoa ela já está incluída em outros ambientes, né? Então ela se sente ali na liberdade de se expressar e falar assim, olha, isso é um absurdo, eu me senti discriminada, tal. Quando a pessoa ela sofre a gordofobia, é praticamente a sociedade inteira dizendo para ela que ela está errada. Então, como que assim, a pessoa tem que estar muito forte assim, mentalmente para virar e falar assim, olha, eu sofri isso. Tipo, porque ela tem medo que vire e fale assim, olha, meu filho, você também, né? Não deveria estar, entendeu? O que você vê histórias, né, de pessoas assim, é o que eu estava falando, né? O corpo gordo, ele tem as pessoas elas se sentem na liberdade de invadir, né? De fazer piada, de fazer pressupostos. Ah, é preguiçoso. Ah, é lerdo, é comilão. E aí, e na cara da pessoa, assim, ela sofre discriminação livre, sabe? As pessoas não têm essa coisa, né? Então, esse cuidado ainda. Então, acho que de uma forma geral na sociedade, né? Então, eu acho que isso seria uma boa iniciativa, realmente, de fazer essa pesquisa de uma forma anônima, porque realmente eu assim, né, pelo que eu venho estudando e que pela experiência e de uma forma geral, a quem sofre gordofobia e não é um ativista, digamos assim, né, da causa, dificilmente ele vai bater o pé e falar, porque ele tá machucado mentalmente, entendeu? Ele já sofreu muito, ele se sente ele se sente errado, né? A sociedade diz para ele que ele tá errado o tempo todo. Ele vira as costas e vai embora, né, Ana? Exatamente. Ele vai embora, ele simplesmente não tá lá. E você vê quantas pessoas obesas tem dentro da academia. Sim, eu acho que isso já é um grande índice, né, para a gente pensar. E vem muito aquela frase que eu já cansei de escutar: não, vou emagrecer antes de entrar na academia. Isso é interessante, apareceu muito. A gente fez uma pesquisa de campo com alguns focus groups de cliente, né? Porque na primeira parte eu estava falando especificamente sobre colaboradores, tá? Mas com clientes a gente tem alguns dados sim, porque a gente fez uma pesquisa há alguns anos atrás e o que deu para perceber, aparecia muito isso que o Cauê está falando, né, de pessoas, não, eu vou emagrecer antes de começar a malhar na Bodytech, porque a Bodytech não é um espaço para mim, então um espaço meio exclusivo, assim, excludente, e isso apareceu, e muito interessante, muita diferença no Rio de Janeiro, por exemplo, de bairro. Então, algumas academias com essa característica mais forte, outras menos. Então, eu, por exemplo, treinei 10 anos na academia, na nossa Bodytech de Botafogo. Então, ela é tida como uma academia muito acolhedora, né? Aí já você pega uma outra academia da própria Zona Sul ou da Barra, aí os clientes descreviam como uma academia mais, né, de artista, disso. Então, a pessoa se sente mais... Então, tem essa variação também, não só entre cidades, mas dentro da mesma cidade, onde os clientes se sentem mais acolhidos e menos acolhidos, né? Muito interessante. Mas, de uma maneira geral, o acolhimento é baixo, né, Flavinha? E o que a Aninha colocou aí, não é da Bodytech que a gente está falando, não, é do mercado fitness. Isso. Talvez até do mercado como um todo. E aí, para vocês saberem, eu e o Cauê, a gente é muito corajoso, porque a gente está entrando com um assunto, está levantando uma bola que, por incrível que pareça, não chama muita atenção dos professores de educação física. Sabe por quê?
Porque os professores, eles querem o quê? Qual é o modelo de treinamento? O que eu faço para a pessoa... qual é a receita para ela emagrecer, mas mais importante, qual é a receita para hipertrofiar, para ficar mais forte, né? De uma maneira geral, isso que se procura. E a nossa luta aqui, a minha luta do Cauê, é dar um conhecimento para o professor que vai além da prescrição, que é um conhecimento social, né? Uma consciência do papel do professor num assunto que é um assunto muito delicado, porque está entre os 3 assuntos que mais gastam com saúde no planeta, que é tabagismo, arma de fogo e obesidade. Então, o custo é empate técnico entre os 3. E no Brasil, você tem 1/4 da população obesa, mais da metade da população com sobrepeso, e essas pessoas, quando a gente falava para os professores, dentro da Bodytech, quando a gente fala para os professores aqui no nosso canal, a gente fala, não ache você que você entra na academia e não vê ninguém, está todo mundo magro dentro da academia, que esse é o mundo real. Esse não é o mundo real. Então, o que vocês falaram aí é muito bacana, porque a academia devia estar cheia dessas pessoas, primeiro para se tornarem saudáveis e depois, aí sim, porque no processo você começa a perder peso e aí você fica mais saudável ainda. Vai um ciclo virtuoso, né? É exatamente, o ciclo virtuoso. Exatamente. E uma coisa que Alan, acho que aí vocês podem me corrigir, né? Que quando a gente fala exclusivamente de emagrecimento, isso a gente pode entrar numa coisa muito perigosa também, porque existem distúrbios alimentares, existem dietas mega restritivas que não são saudáveis. Então, você falar para uma remédios, pessoa, né? Remédios. Então, assim, você é isso que eu falo muito, né? Quando nos nossos workshops, nas capacitações, a gente não tem que focar na perda de peso, a gente tem que focar nos hábitos daquela pessoa, se ela tá comendo saudável, se ela tá se exercitando, se ela tá cuidando, se ela tem algum tipo de compulsão alimentar, se ela tá cuidando disso, e por que ela tá, enfim, às vezes alguma terapia, alguma coisa que vai ajudar ela a tratar aquela doença que ela tem, né? E é isso. E também outra coisa é não taxar, né, nem os colaboradores e nem os clientes, porque tem muita gente que fala, todo mundo que está sobrepeso ou gordo, né, é obeso. Não é, a obesidade é uma doença, né? Então, assim, ela precisa ser diagnosticada com um médico, né? Não é o nosso papel fazer isso. Então, a gente fica naquela linha ali de realmente, eu fico enfatizando, é isso, é focar nos hábitos, você ser saudável, você sair do sedentarismo, fazer escolhas inteligentes da sua alimentação, né? Isso não quer dizer excluir totalmente as coisas que você gosta, né? Enfim, e aí eu acho que vocês podem me corrigir, mas porque é isso, quando a gente só fica você tem que emagrecer, você tem que emagrecer, você tem que emagrecer, às vezes a pessoa entra num desespero, que aí ela começa a tomar decisões que também não são saudáveis, né? São essas decisões que também não fazem mal, às vezes até começar a fumar, porque o fumo ajuda na ansiedade, aí, enfim, e como você mesmo falou, o fumo é pior do que, né? Você tá ali com sobrepeso, enfim. Eu acho que é muito importante falar sobre isso também, nessa questão, né? Sim, Aninha, você levantou uma bola espetacular, porque assim, o meu assunto e o do Cauê, na verdade, ele é obesidade, e a importância do conhecimento do assunto de um ponto de vista abrangente, para que o profissional de educação física possa atuar em todas as áreas, e por isso que a nossa primeira temporada, ela traz uma abordagem interdisciplinar, porque a gente conversou com médico, com nutricionista, com pessoas que estão estudando filosofia, psicólogo, a gente vai fazer episódio bônus com psiquiatra, com enfermeiro, olha só que loucura, Aninha, para a gente poder tentar chamar um pouquinho mais da atenção da educação física, a gente colocou obesidade e emagrecimento. Porque quando coloca obesidade, que doideira, né? E ainda assim o nome não é bom para chamar a atenção. Porque as pessoas me criticaram, as pessoas mais chegadas. Alan, você tem que pensar com um pouquinho de marketing para chamar a atenção. Ninguém quer saber de obesidade, mas o nosso trabalho, ele vai além dessa formulazinha do emagrecimento. Então, obrigado por você ter levantado essa bola. É a primeira vez que eu estou explicando isso aqui no nosso canal, no nosso vídeo e no nosso podcast, para quem está nos ouvindo. E a gente tem uma esperança, eu e o Cauê,
que os profissionais, aos pouquinhos, o nosso trabalho ele é muito lento. Aos pouquinhos, a gente conscientizando essa galera e trazendo. A gente vai fazer um curso sobre o assunto, que é um curso que vão ter profissionais convidados, que é um curso que vai falar de todos os aspectos para a pessoa realmente entender o assunto e poder intervir de verdade. Que não é só chegar lá, eu corro ou eu pedalo, quem emagrece mais? O assunto é muito além disso. Então, obrigado por você levantar essa bola. E é o que você falou mesmo. Algumas escolhas elas podem ser danosas, algumas dietas, alguns métodos de exercício, o desespero, a falta de equilíbrio pode trazer mais prejuízo do que benefício. Não é o caso da gente entrar aqui em detalhe técnico, porque o assunto hoje não é para a gente não quer tomar o espaço de vocês. Mas só uma coisa que eu achei extremamente interessante, que a Ana falou exatamente o que os profissionais que nós entrevistamos na primeira temporada falaram. Só que de um aspecto totalmente humano, sem a questão técnica, científica envolvida, do aspecto totalmente humano. Exatamente. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que começar a entender a obesidade não só do ponto de vista científico, e aí é o que o Alan falou, obviamente, mas do ponto de vista humano. A gente está lidando do ponto do ser humano. Todos os aspectos. Todos os aspectos. Em todos os aspectos. Eu acho que tem uma prova real disso, é que qualquer pessoa, por exemplo, que vai fazer uma cirurgia bariátrica, só é autorizada se tiver o aval de um psicólogo. Então, você vê que o assunto ele é mega abrangente, ele não é um assunto só do corpo, ele é um assunto muito da mente, muito, né, de como a pessoa está se sentindo, do que ela está enfrentando, se aquela obesidade e a compulsão alimentar está relacionada a algum trauma. Então, o trabalho de vocês é muito legal, porque vocês estão envolvendo profissionais de todas as áreas, como deve ser. Não é um assunto, né, exclusivo de uma área de conhecimento, é um assunto muito amplo, realmente, né? É amplo e difícil, Flavinha, muito difícil. Porque a gente não vai entrar aqui nos detalhes que levam para a obesidade, porque todo mundo já sabe que é multifatorial. Quando você começa a dividir esse multifatorial e começa a olhar vários aspectos, é uma salada indigesta. Indigesta. Eu tenho aqui duas coisinhas que eu queria perguntar, muito simples e difíceis. Do ponto de vista dos colaboradores, como a empresa é uma empresa de luta do sedentarismo, além do fato de que eu já sei que os colaboradores podem treinar em qualquer unidade, e corrijam-me se estiver errado, se mudou alguma coisa, até por conta do Covid, talvez possa ter algumas restrições, eu não sei. Tem algum incentivo real, alguma coisa algum trabalho que vocês estejam fazendo ou pensem em fazer, algum projeto para realmente fazer com que os colaboradores da Bodytech sejam mais ativos, excluindo os professores, que em tese deveria ser normal, seria natural que ele tivesse, apesar de não ser, de uma maneira geral, os colaboradores. Então, acho que você já antecipou um pouco dessa resposta, que é realmente um dos benefícios da nossa empresa para os funcionários é a bolsa integral na Bodytech, então, né, ou numa fórmula, que são as duas academias da rede, e ainda acesso ao BTFit, que é a nossa iniciativa online. Então, o funcionário ele pode treinar pelo BTFit em casa, ou em qualquer lugar, em qualquer horário, ou estar numas academias, né? Na verdade e escolher uma academia para treinar, né? Que ele não tem nenhum custo. Então, isso acaba sendo um benefício muito interessante. E, por exemplo, o nosso escritório central fica do lado da nossa unidade de Botafogo. Então, realmente, assim, os funcionários, eles têm os funcionários e estagiários, né, eles têm toda, assim, a nossa rede à disposição para iniciar essa jornada. E muitos dos nossos funcionários treinam. E tiveram outros projetos também que a gente fez de jogos entre os funcionários, que eu acho que a Ana pode explicar melhor, que foi dentro do guarda-chuva do BTFit. Foi bem interessante, os resultados maravilhosos. Legal. Fala pra gente, Aninha. Isso foi logo no início, né, que eu estava na Bodytech, cuidei de outros projetos antes de entrar nessa jornada de diversidade e inclusão. A gente
fez projetos para incentivar o pessoal a fazer exercício, uma competiçãozinha ali, quem que né, ia com mais frequência, quem que estava ali mais motivado. Tem muito também, as próprias áreas fazem entre elas, né, competição para quem que, enfim, aí faz o marketing, faz times, daí eles fazem ali entre eles, mas por enquanto é uma iniciativa muito, assim, interna dos próprios colaboradores mesmo, porque é isso, né, como tem esse benefício da academia, né, ali, né, à disposição deles, às vezes bate um clique em alguém e fala assim, gente, pelo amor de Deus, sabe, a gente tem isso, como que a gente não está usando, né, porque é natural, mesmo você estando trabalhando no mercado fitness, né, não quer dizer que você é mega fitness, né, somos seres humanos como qualquer um, né, que tem suas dificuldades ali no dia a dia, que você acaba não indo um dia, não indo o outro, enfim, e aí acaba que as pessoas, elas usam muito desse benefício, né, para fazer essas iniciativas, mas são bem internas, assim, o próprio time se conscientizando, né, de que eles precisam, mas eu acho que vem muito disso, né, vem muito desse trabalho da gente falar, gente, não dá para ficar sedentário, não dá, vocês têm academia, não sei o quê. Então, uma hora isso bate ali na alma da galera e eles resolvem ir, né, enfim, e é isso, acho que uma hora as pessoas, elas incluem esse hábito, né, porque mudança de hábito é uma coisa muito difícil, né, para qualquer um. Dá mais... Então, sair do sedentarismo. Exatamente. Então eu acho que assim, uma hora as pessoas vão. E eu sempre falo, né? Aí a gente falando um pouco, né, sobre a pressão estética que a gente sofre, enfim, de uma forma geral, assim, todas as pessoas, né? O incentivo para você ir na academia não é você ficar sarado, né? Que é o que você estava falando, que os professores, eles focam muito às vezes, né? O incentivo para você ir na academia é você se tornar saudável, você ter mais disposição para, sei lá, brincar com seus filhos, você ter menos dores, você chegar no trabalho com mais disposição, você ter saúde, né? Tá, bem-estar. E eu falo que as pessoas que entram pensando na estética e ficam, você pode conversar com elas vão te dizer que elas não estão na academia por causa da estética. Elas vão falar, porque eu fiz meu grupo de amigos, porque eu adoro o cafezinho depois do treino, meu personal é maravilhoso, ele é meu terapeuta. Sempre tem alguma coisinha ali que não é só ali, vou emagrecer e vou ficar sarada. Sempre tem alguma coisinha a mais que vai muito além, né, é a saúde mental, é a saúde de, nunca mais tive aquela dor nas costas, né? Nunca mais tive aquela dor nas costas, agora eu me agacho, consigo brincar com meus filhos, enfim, eu ando sem bengala, sabe? Tem umas histórias assim que você fala. E aí é isso, né? São essas coisas que a academia, né, o exercício físico, de uma forma geral, muda a vida da pessoa. E não nossa, eu tenho 5 quadradinhos na barriga, olha como minha vida mudou. Porque pode ser incrível, né? Você também querer ter isso, ok. Cada um tem seu objetivo. Mas vai muito além disso, né? Vai muito além disso. E é isso que é a questão. A gente incentiva isso em todos os colaboradores, né? Assim, a gente está falando aqui de obesidade, porque é um jeito, né, de você lutar contra essa doença, mas na verdade, o sedentarismo é uma doença que pega todo mundo, né? Enfim, não sei nem se pode falar que o sedentarismo é uma doença, mas deveria ser. Porque ela causa muitas doenças, né? Isso. Exatamente. Então, eu acho que é isso. A gente engloba todo mundo nessa luta, né, contra o sedentarismo. Porque é isso. A gente costuma falar que a estética, na verdade, é somente um reflexo daquilo que a gente faz em prol da nossa saúde. Com certeza. Então, as pessoas que entram focadas em estética, elas estão focadas, eu acredito nisso, né? Estão focadas de jeito errado. Sim. Então, acaba tendo, né, um problema aí que vai resultar, mais tarde, numa desistência. Ela não é motivadora a longo prazo, né? Exatamente. Isso é outro tipo de comportamento que a gente também quer incluir nessa jornada aí de desenvolvimento, de conscientização dos nossos funcionários. Porque o trabalho de posicionamento que a empresa fez,
chegou à conclusão que a nossa missão, e isso está escrito na assinatura de todos os colaboradores da empresa, está no nosso site, o que a gente quer, por que a Bodytech existe? Para transformar histórias através do movimento, né? A gente tem, né, aí ao longo de décadas, você, né, chega na academia, e aí, qual o seu objetivo? Ficar forte ou emagrecer? Né? Se resume a esses dois objetivos. Quando a gente sabe que o objetivo ele pode ser muito diferente disso, né? A gente tem cliente que relatou... Mas né, a pessoa nem sabe qual é o objetivo, né, Flávia? A pessoa não sabe o que ela quer. Essa pergunta, a pessoa foge, né? Fala, objetivo, tem que ter objetivo, né? Então, por isso que a gente, né, bate tanto nessa questão do acolhimento. A pessoa, quando chega na academia, ela tem que se sentir acolhida, sentir que ela está no ambiente que ela deve ficar e que existem inúmeras possibilidades ali dela se tornar ativa e ela pode transformar a vida dela através desse novo hábito. Então, dentro dessa pesquisa, teve um cliente que falou, meu objetivo é pular corda. Como é que o professor de educação física ia imaginar que o objetivo dele era pular corda? E eles montaram um treino para ele pular corda, porque era o objetivo dele. E ele saiu feliz da vida depois de 2 meses, ele já estava conseguindo pular corda e já tinha levado ele a um outro objetivo. Então, realmente, é ampliar esse repertório do profissional de educação física que trabalha na nossa empresa. Ele entender todo... Você fez um trabalho fantástico também, né, Alan? Deixou esse legado aqui para a empresa de abordar a questão do atendimento do profissional de educação física e de tantos aspectos, né, que estão relacionados ali naquele contato com o cliente e entre os colaboradores. Então, é um mundo aí de coisas para a gente trabalhar. Você acabou falando já do terceiro ponto aqui, né? Antes lá você falou da questão do preconceito com o colaborador, né? Do cliente com o colaborador. E agora você falou do que eu ia exatamente onde eu ia tocar, conscientização, da importância da conscientização. Mas vocês têm algum passo a passo, algum projeto agora que vai levar, por exemplo, a Aninha tem um conhecimento, olha a menininha aí, elas estão sempre autorizadas a aparecer. Eu estava aqui olhando para o peito. Não é a primeira criança que surgiu no nosso... Pelo amor de Deus. Tchau. E aí, Flavinha e Aninha... É cheio de intimidade aqui, né, Flavinha e Aninha? Mas a empresa tem essa característica. A gente se tratava assim no dia a dia, né? E existe um plano para como é que chegar ao ponto da conscientização, e a Aninha tem um conhecimento. Eu, por exemplo, às vezes eu fico... Ontem, eu gravando um dos episódios, eu falei uma besteira, e aí eu podia editar. Eu falei, não, eu vou deixar e vou me corrigir lá na frente. Porque a gente erra. Então, você errou, você se corrige. Em vez de eu cortar, eu deixei. E é difícil essa linguagem nova, saber todos os termos. Eu acho que a gente precisa aceitar que as pessoas vão ter mais dificuldade. E tem um trabalho nesse sentido, Aninha, para as pessoas aprenderem a lidar melhor com isso, essa conscientização e conhecimento para poder para o ambiente ficar melhor nesse sentido. Sim, Alan, eu brinco, né, que só de você ter reparado que você falou uma besteira já é um passo, assim, gigante. Porque a gente, às vezes, né, quando a gente não tem a consciência, digamos assim, daquilo, a gente fala e a gente nem sabe que a gente está falando besteira, né? E isso é o pior dos mundos, né? Porque a gente continua reproduzindo um discurso que não é legal, que é, muitas vezes, discriminatório, enfim... então, só de você ter essa consciência e você depois tentar se corrigir e falar, tal, já é muito legal, né? E é exatamente esse o trabalho que a gente faz, né, na Bodytech, no momento, que a gente fala que é de sensibilização, que é as pessoas conseguirem abrir o olhar para entender. Por exemplo, às vezes o colaborador está ali na unidade e antes ele olhava uma situação em que ele não via nenhum problema e hoje ele olha aquela situação e ele vê como uma situação discriminatória. E ele entende que aquela é uma situação discriminatória e que ele precisa tomar providência sobre aquilo, né?
Então, a gente faz essa sensibilização justamente para isso, para que eles consigam ter esse olhar mais crítico, né? Eles consigam identificar situações ou próprios discursos próprios, né? Ou, enfim, que você pisa na bola, tal, e tentar se corrigir. E aí, o tentar se corrigir vem a parte da capacitação, né? Que é como que a gente pode, então, substituir esses discursos, ou fazer de uma melhor forma, ou tentar melhorar, enfim. E aí falando com as pessoas mesmo, né? Falando também com essas pessoas, né? Então eu sempre brinco, né? Eu sou mulher, eu sou branca, eu sou cis, eu sou hétero, e assim, eu tô numa parte ali super mega privilegiada. Então, quem sou eu para falar de muitas das questões, né? Então, é chamar essas pessoas que trazem essa representatividade para falar com os nossos colaboradores, então, sobre essas questões e trazer as melhores práticas, e trazer os melhores discursos, trazer os melhores pensamentos do conteúdo, por que aquilo não é legal, o que aquilo causa, enfim, nas inúmeras questões, né, daqueles pilares lá que eu comentei. Então é isso, né? E a gente essa questão também de você identificar, né, os seus privilégios, no meu caso, como eu fiz aqui agora, né? Tipo, eu identifiquei os meus privilégios na sociedade. Você ter consciência disso é muito legal, porque você também você se coloca num lugar em que você entende, tipo, o quanto você foi privilegiado, digamos assim, por conta de quem você é. E tem pessoas que não são por conta somente de quem elas são, de como elas nasceram, na situação que elas viveram, na situação que... E isso se você for pensar, é muito, muito, muito injusto, né? Então, é isso. E a gente usar esse privilégio para fazer essa mudança, né? Então, eu acho que só é isso, entendeu? Só de ter a conscientização e procurar já é um grande passo. E a gente faz esse trabalho justamente nessa guarda-chuva aí que a gente chama de conscientização, que são as sensibilizações mais as capacitações. Elas começaram a acontecer presencialmente antes da pandemia, e aí agora, em 2021, a gente vai ter uma jornada online. Então, a Ana está fazendo todo esse planejamento, toda essa estruturação, e aí, basicamente, são grupos de trabalho, junta pessoas de unidade, pessoas influentes, colaboradores influentes de cada unidade, que vão poder dar voz àquele novo pensamento, aqueles novos comportamentos, essas atualizações, e aí você vai pegando grupos dentro das unidades, gestores, e vai aumentando esse debate para ir criando realmente essa consciência, né, e essa evolução. Eu torço muito, Flavinha e Aninha, que vocês consigam evoluir muito, que a gente tem essas pessoas vindo para dentro da academia. Agora eu estou me referindo à população como um todo, né? Não estou nem me referindo a ter mais colaboradores, eu estou falando das pessoas frequentando a academia. E isso aí, a gente também, só para não esquecer de falar, a gente está fazendo um processo de comunicação muito diferente do que a gente fazia no passado. Então, fruto desse trabalho de posicionamento, desse trabalho de diversidade e inclusão, de toda essa responsabilidade que a nossa empresa tem perante a sociedade, perante o sedentarismo, nossas peças de comunicação hoje são muito mais inclusivas, então você vê pessoas de todos os tipos representadas ali, e aí quando bate no cliente, opa, é lugar para mim também. Né? Então, o nosso Instagram, se vocês entrarem, não é mais um Instagram de lindas, gostosas, magrelas e maravilhosas, tem pessoas de todos os tipos, né? Então, isso a gente já vem fazendo esse processo aí, pelo menos há uns 2, 3 anos, o que tem sido assim, um orgulho para mim fazer parte disso. É um trabalho importante, você falou, do ponto de vista social, porque tem um aspecto social, vai impactar lá na frente na saúde pública, e realmente uma empresa que tem potencial para fazer isso. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Só fazendo um adendo aqui do lindas, gostosas, maravilhosas, né? Porque é isso, né? A gente, como visto, né, no padrão esperado da sociedade, né? Porque, na verdade, o trabalho é justamente para a gente desconstruir esses padrões, né? Que só são... a magra, loura, tal, é para ser representada numa fotografia, né? Então, todas as pessoas têm as suas belezas, todas as pessoas querem se sentir incluídas. Então, por que não todos os tipos de pessoas estarem nas fotos também, né? Então,
Isso os clientes percebem isso, não é uma coisa que passa batido, eles percebem e eles gostam, né? Quando você vê, por exemplo, um comentário, a gente começou a colocar vídeo de pessoas acima do peso, super felizes na academia, malhando. Geralmente são os mais curtidos, né, Ana? Os mais curtidos, os mais comentados. Então, isso é muito legal, porque as pessoas... Né? Porque, na verdade, as pessoas precisam normalizar os corpos, né? Eu acho que esse é o ponto. Às vezes, tipo, é um padrão tão inatingível que a sociedade impôs hoje para um corpo principalmente das mulheres, eu acho, mas dos homens também, né? De uma forma geral. E assim, se você for pensar, sei lá, eu não tenho esse dado, mas sei lá, 99% da população não é assim, sei lá, eu não sei qual que é esse dado, mas... E aí, quando você vê uma pessoa que é fora desse padrão, né, tipo, da pessoa que tem quadradinho na barriga, músculo em todo lugar, não sei o quê, ela se sente representada naquele ambiente, né? Ela fala assim, cara, esse lugar, tipo, eu também, né? Eu posso curtir esse ambiente, eu posso dançar, eu posso, enfim, suar que nem uma louca no spinning, eu posso pular, eu posso no box tirar o meu estresse do trabalho, enfim, independente, né, do que... O ambiente para de ser hostil e passa a ser exatamente. Acolhedor, como a Flavinha vem falando. E vocês estão falando de uma maneira geral de todas as populações. Aqui, trazendo para o lado da obesidade, eu só queria concluir, né, na minha visão, que eu acho que é a do Cauê também, que além disso, ela vai lá, você vê, ela vê que está tudo bem, de repente, quando ela olhar, ela está mudando o corpo dela, ela está tendo um efeito, porque é a natureza. Se ela estivesse alimentando bem, se ela estivesse exercitando, ela vai diminuir de peso. Não quer dizer que ela vai ficar com a barriga tanquinho, que ela vai ficar com pernão, que ela vai ficar naquele padrão de beleza, mas ela vai reduzir para aquilo que está predisposto geneticamente para ela. Isso é o mais fácil de acontecer, quer dizer, o mais fácil, né? Dentro do processo é o que tende a acontecer, num padrão normal de dieta e de exercício. Acabou, e não necessariamente ela vai ser uma pessoa com um fiapo, né, magrinha, ela vai ser uma pessoa, às vezes, com um aspecto um pouquinho acima do peso. Se quando você for olhar todos os padrões num exame médico, como você falou, Aninha, ela está saudável. E aí, está tudo bem. Se ela está saudável metabolicamente que eu estou falando, mas aí, principalmente, nessa hora, talvez ela já esteja saudável aqui na cabeça também. E eu nem gosto de separar mais, tá, Aninha? Eu acho que... Acho que é tudo um todo, sim, é um todo. Saudável, lato senso. Eu só separei mais porque às vezes tem, né, essa coisa de quando a gente falar, só pensar nisso, né? Mas que também tem esse viés, né, da gente pensar também na mente, né? E porque quando fala de exercício, você pensa em diminuir a gordura corporal, mas não é só isso, né? A gente também está trabalhando a mente, né? Pra caramba. A diminuição da gordura corporal é um efeito colateral. Tem outras coisas acontecendo. Os benefícios metabólicos, eles começam antes. Aí você tem um benefício metabólico, começa a ter um efeito colateral estético, e tem alguns benefícios metabólicos que esses sim, eles precisam de mais tempo, né, Cauê? Aí a pessoa tem que aderir, para isso a pessoa tem que estar dentro da academia para colher realmente todos os benefícios que o exercício físico pode dar. Então, tem que estar dentro da academia. Todo mundo tem que estar dentro da academia. Todo mundo tem que estar dentro da academia. Não, mas todo mundo tem que estar fazendo atividade física. E a academia é um lugar que tem uma estrutura especial para isso acontecer. Eu acho que quando a gente começa a desconstruir todas essas questões que vocês falaram e começam a fazer com que as pessoas enxerguem que é possível elas estarem ali sem que elas se sintam desconfortáveis ou assim, rejeitadas, isso mostra que a gente está efetivamente fazendo o nosso trabalho. Né? O juramento da educação física faz parte do juramento do professor de educação física prover saúde e qualidade de vida para a população, de uma forma geral. Isso faz parte do nosso juramento. Entendeu? Então, se a gente... social. Exatamente, é o nosso papel social. Então, se a gente está alinhado com o nosso papel social, está alinhado com o nosso juramento, sucesso, não tem para onde, não tem o que falar. O processo flui, né? Isso, olha só, Flavinha e Aninha, eu vou
agradecer demais a vocês, e eu vou dar meus agradecimentos, pedir para o Cauê falar, e eu vou deixar vocês falarem o quanto vocês quiserem mais para se despedir, para dar o recado, falar o que vocês quiserem. O tempo é de vocês, eu só quero realmente agradecer. A gente está começando uma segunda temporada que é muito importante, né, porque o mundo real, a gente quer trazer um pouquinho da realidade, e vocês abrem brilhantemente, né, mostrando o papel que uma grande empresa pode ter, não só no mercado, mas na sociedade como um todo. Eu fico muito feliz e torço para que esse projeto evolua e tenha total sucesso. Então, obrigado demais por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês, que eu sei que é escasso, né? E essa generosidade de vir bater esse papo com a gente, de nos trazer tanta informação legal. Então, de coração, sem palavras para esse momento. Cauê. Eu faço das palavras da Alan as minhas. Muito obrigado pela disponibilidade, por estarem aqui com a gente. Enriqueceu absurdamente o debate, trouxe informações extremamente relevantes e trazendo efetivamente o impacto que uma empresa do porte da Bodytech pode trazer nessa mudança, nesse novo frescor de pensamento que é a gente ter todos incluídos dentro de um ambiente em que todos se sintam bem, se sintam acolhidos. Muito obrigado. A palavra é com vocês. Recado, despedir, o que vocês quiserem falar. Vai lá, Flavinha, você. Não, quero agradecer também o convite, acho que é um debate muito importante para a nossa sociedade e vou fazer propaganda, né, porque eu sou cliente da nossa empresa desde 2009, então já vou fazer 12 anos como cliente da Bodytech e sou funcionária há 8, então eu tenho lugar de fala, né? E dizer que, sem dúvida, é o melhor lugar para cuidar do corpo, da mente, do espírito, né? E que a gente quer isso, transformar histórias através do movimento. A gente hoje é uma academia, né? A gente fala Omnichannel, que está em todos os locais. A gente tem a Bodytech física, a gente tem a Fórmula Física, a gente tem o BT Fit, a gente tem o BT Home também, que são as aulas. Agora está vazando um pouquinho do som aí, Ana. Tá vazando um pouquinho do som aí. Vou pôr no mudo. Então, é uma academia realmente que traz uma possibilidade ao gosto do freguês. Então, você quer continuar treinando em casa por causa da pandemia, você tem o suporte do BT Fit, você tem o BT Home, você quer ir a uma academia, nós estamos seguindo todos os protocolos de segurança. A gente, né, entre os colaboradores e clientes, tem tido assim, um resultado fantástico em termos de controle da pandemia, de utilização de máscara nas nossas unidades. Então, realmente é um ambiente seguro, né? A gente muita limpeza reforçada. Então, realmente eu acredito que nós somos o melhor local do Brasil para as pessoas cuidarem da saúde e do bem-estar. Jabá legítimo. É isso aí. Aninha. Bom, acho que como, né, ali cuidando assim, então, da área de diversidade e inclusão, acho que o recado que eu queria deixar aqui é que quem assistir o podcast, que a gente está super aberto para se alguém é dessa área, enfim, quer falar um pouco mais sobre isso, a gente está aberto a ouvir, a gente está aberto a aprender, né? A gente está aberto sempre, porque é isso, a gente está todo mundo em constante evolução, né? Eu aprendo, eu também falo um monte de besteira e me corrijo o tempo todo, e eu acho que é isso, né? A Bodytech, ela não está pronta, ela não é nesse sentido, né? Ela não é perfeita, mas ela está disposta a se desconstruir, ela está disposta a melhorar, ela está disposta a evoluir, ela está disposta a escutar, a ouvir, né, os seus colaboradores, os seus clientes, e a gente também, né, como pessoa. Então, enfim, super aberto aí para quem quiser, enfim, me acionar para conversar um pouco mais e chamar todo mundo para essa desconstrução aí, né? Essa quebra de paradigma mesmo, né? Que é a gente olhar o exercício físico para além do físico, né? Enfim, como uma inclusão mesmo da pessoa na sociedade. Perfeito, Aninha. Acho que é isso, né? Recado dado. Muito obrigado. A gente se despede por aqui.
abrindo brilhantemente essa segunda temporada da nossa série de obesidade e emagrecimento. Um grande beijo para vocês duas e até o próximo episódio aqui para o pessoal que nos ouve e nos assiste. Obrigada pelo convite. Prazer, Cauê. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.